Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre verminoses, ou seja, das doenças causadas pelos vermes. Nós vimos nas aulas passadas, no filo Plateuminto e no filo Nemateuminto, que muitos desses animais eram chamados como vermes e eles poderiam causar doenças para nós seres humanos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver quais são essas doenças, as principais doenças causadas pelos principais vermes desses filos. Nós vamos ver como é o modo de infecção, como esses organismos eles se reproduzem dentro do corpo do hospedeiro, quais são os principais sintomas e formas de se evitar essas doenças. Então, essa aula é uma aula bem gostosa, cheia de imagens aí boas para vocês verem antes do almoço. Tô brincando. Mas acompanhe essa aula para saber mais sobre verminoses. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá começar a nossa aula de verminoses. Lembrando então que nessa aula nós vamos abordar as verminoses causadas então por animais pertencentes a dois filos, que nós já vimos essas aulas de plateumintos e nemateumintos, tá bom? Então agora nós vamos reunir somente aquelas espécies que são causadoras de alguma patologia, de alguma doença que pode atingir aos seres humanos. Então, começando. Quais serão as verminoses abordadas então nessa aula? Nós vamos falar dos plateumintos, sobre a esquistossomose, sobre a teníase, sobre a cisticercose e sobre a hidatidose. Depois nós vamos falar do grupo dos nemateumintos sobre a ascaridíase, a ancilostomose, a filariose, a enterobiose e o bicho geográfico, ok? São essas as patologias abordadas. No final da aula vai ter mais um bônusinho, né, de um parasita a mais aí para nossa lista que nós temos aqui de verminoses. Começando então. Galerinha, antes da gente começar propriamente a falar sobre as doenças em si, é preciso que a gente defina alguns termos que nós vamos utilizar. Primeira coisa, quando a gente fala então sobre as parasitoses, nós falamos, né, de parasitas, né, daqueles indivíduos, daqueles seres que têm uma relação de parasitismo com uma outra espécie. Dessa forma, nós temos dois tipos de parasitas, né? Então, os vermes, né, que nós vamos tratar aqui, eles serão parasitas de seres humanos. E eles podem se comportar de duas formas, como sendo endoparasitas ou sendo ectoparasitas. Esse termo endoparasitas e ectoparasitas é para definir onde exatamente esses parasitas vão se estabelecer dentro do seu hospedeiro, né? No seu hospedeiro, quer dizer, né? Os endoparasitas, eles vão se estabelecer dentro do organismo do hospedeiro. Então ele vai estar localizado, vamos dizer assim a grosso modo para que vocês entendam, né? Que os endoparasitas, eles estão localizados para dentro do corpo dos hospedeiros. Então eles vão se abrigar dentro de um hospedeiro para retirar os seus nutrientes e assim conseguir sobreviver e se reproduzir, tá? Então tenham em mente que o parasita ele quer do seu hospedeiro é tirar os nutrientes necessários para se reproduzir, para gerar então novos indivíduos, né? Nesse caso aqui, exemplo de endoparasitas, eu coloquei nessas duas fotos, tá? Nessa primeira fotinha aqui nós temos então um vermezinho parasita, né, que é uma tênia, tá lá no intestino da pessoa, e representando aqui, né, um outro parasita, localizado também aqui, ó, só que agora no intestino grosso, desse indivíduo, tá bom? E o que seriam ectoparasitas? Os ectoparasitas, eles seriam então aqueles seres vivos que vão se alojar do lado de fora do seu hospedeiro, retirando então os nutrientes necessários, só que de maneira externa, do lado de fora do corpo deles. Eu coloquei, né, dois exemplos de ectoparasitas aqui. Um, né, que é o carrapato, né, é um invertebrado aqui, ó, tá? Lá do filo dos artrópodos. E aqui coloquei um outro representante, né, um outro exemplo, que é uma sanguessuga, né, um representante agora do filo dos anelídeos, tá bom? Então, os dois, eles se localizam para fora do corpo do indivíduo e retiram do seu hospedeiro os nutrientes necessários para a sobrevivência, para ficarem nutridos e poderem assim se reproduzir, ok?
Esses dois termos, então, referentes a endo e ectoparasitas. Agora, os hospedeiros. O que são os hospedeiros? Nós vamos falar bastante, né, de hospedeiros aqui nessa aula e vamos tratar de dois tipos de hospedeiros: o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O que seria o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é aquele onde o verme ele vai se estabelecer durante a sua fase adulta, tá? E, principalmente, onde ele vai se reproduzir de maneira sexuada. Então, aqui, ó, eles são, né, o hospedeiro definitivo é onde o verme está na sua fase adulta, se reproduzindo sexuadamente. E o hospedeiro intermediário? Nem sempre uma doença ela apresenta um hospedeiro intermediário, né? E às vezes, no caso de doenças que afetam seres humanos, nem sempre nós, seres humanos, somos os hospedeiros definitivos, né? Nós podemos nos comportar também como hospedeiros intermediários. Então, o que é um hospedeiro intermediário? É quando esse verme que vai parasitar, o hospedeiro, ele está na sua fase larval, tá? No período de larva, ou então no período juvenil. E quando ele se reproduz, né, de maneira assexuada, ele vai ser então nesse hospedeiro intermediário, tá? Então, resumidamente, o hospedeiro definitivo é aquele onde o verme está na sua fase adulta se reproduzindo de maneira sexuada. E o hospedeiro intermediário é aquele onde o verme ele está na sua fase larval ou juvenil e se reproduz de maneira assexuada, tá bom? Aqui eu pus para ilustrar, né, para vocês essa doença que nós vamos ver, que vai ser a primeira doença que a gente vai ver da nossa lista, né, que é a teníase. Aqui, ó, na teníase nós temos um hospedeiro intermediário, que é quem? O porco, tá? E nós temos um hospedeiro definitivo, que é a espécie humana, tá bom? Então, o hospedeiro intermediário abriga o ser vivo, né, o parasita, no seu estágio larval, tá? De maneira a se reproduzir, se reproduz de maneira assexuada. E aqui no hospedeiro definitivo está o verme na sua fase adulta, tá bom? Bom, continuando agora, entrando agora em si nas doenças. A primeira doença, então, que nós vamos retratar aqui, né, a primeira verminose, é causada pela tênia, que ela é um exemplo de um plateuminto, tá? Então, são um grupo dos vermes achatados. Bom, vamos lá começar essa doença. A teníase também é conhecida popularmente por solitária, tá? Então, o nome popular dessa doença, o pessoal conhece como solitária. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas por que solitária, né? Esse verme, ele tem como característica um comprimento muito grande, né? São duas espécies que a gente costuma tratar aqui, e essas espécies elas têm de tamanho que variam aí, né? De 4 metros até 10 metros de comprimento. Aí muitas pessoas falam assim, então é por isso que é solitário, porque é um verme tão grande desse daí, né? Ele fica, né, só cabe um dentro no intestino da pessoa. Realmente, né? Ela é bem grandão, tá? Mas o termo solitário é por quê? Porque assim, elas são hermafroditas, né? A gente já viu isso lá no grupo dos plateumintos. E ela não precisa, né, de um parceiro para se reproduzir sexuadamente. Ela tem a capacidade, né, de fazer a autofecundação. Como eles são monóicos, eles possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, ela pode produzir o gameta masculino, que fecunda o gameta feminino, e ela se autoengravida, vamos dizer assim, tá? Então ela faz a autofecundação. Então a não necessidade de ter um outro parceiro, né, acabou, né, designando o nome dela então como solitária, tá bom? Bom, então, os parasitas causadores dessa doença são duas espécies de tênis, né, chamada de Taenia solium, e a outra espécie que é a Taenia saginata, tá bom? Bom, quem são essas espécies? A Taenia solium, ela tem como hospedeiro intermediário o porco, tá? Taenia solium é do porco. E a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi, a vaca, né? Então são bovinos para a Taenia saginata e são os porcos, né, os suínos para a Taenia solium, tá bom? Quem é o hospedeiro definitivo? Somos nós, né? A espécie humana.
Aqui nessa foto ao lado, ela mostra pra gente uma tênia adulta. Aí fala, nossa, olha aqui, né? A cabeça dela é pra cá e vai afinando e fica com um rabinho fininho. Não, na verdade é o contrário, tá? Aqui, ó, nessa pontinha, se vocês observarem bem, parece que vocês conseguem enxergar uma pequena bolinha aqui. Essa seria a região anterior, a região que teria uma cabeça, vamos dizer assim, né? Então, essa região anterior, e aí ela vem para cá, originando todo esse restante aqui no final. Então, esse seria o fim dela e esse aqui seria o começo dela, tá bom? Bom, como que acontece o contágio, tá? O contágio, como que as pessoas adquirem a tenise, é pela ingestão da larva dele, tá? Então, é quando a pessoa ingere a larva da tênia. Essa larva da tênia, ela chama-se cisticerco. E ela está presente onde? Na carne, tá? Na própria musculatura do hospedeiro intermediário, nesse caso, do porco ou do boi. E como que seria a prevenção, né, que também é chamada de profilaxia, é evitar então de comer essa carne, né, mal passada ou crua. Por quê? Porque vai conter essas larvas ainda vivas. Se você, mesmo que essa carne, ela contém essas larvas, só que se você cozinhar muito bem elas, assar, né, você mata essa larva, tá? Então você tem que evitar de comer as carnes que você não conhece, não sabe de onde está vindo essa carne, se ela tem boa procedência, se ela passou por uma inspeção sanitária, tá? Então, se é inevitável que você coma essa carne, então coma sempre ela bem passada, bem cozida, tá? E nunca ela mal passada ou crua. Tudo bem? Bom, vamos estudar então como que essa doença. Primeiramente, falando sobre a diferença da Taenia solium para a Taenia saginata, tá? A Taenia solium, nessa região que a gente, vamos chamar ela de cabeça, mas ela não seria muito bem uma cabeça, né? Vocês sabem que hipotelmintos ali não tem sistema nervoso, né? Enfim. Aqui nessa região, então, né, que seria a região anterior, né, dessa Taenia, ela tem uma pequena diferença em relação à da Taenia solium para a Taenia saginata, tá? Essa parte aqui, ó, chamada de scolex, né? Tudo isso aqui, ó. Você vê que na pontinha aqui, ó, ela tem uma região que ela tem uma coroa aqui. Essa coroa, elas são ganchos, tá? E nessa Taenia saginata, o scolex dela, ela não apresenta esses ganchos, tá? Isso é para fazer a fixação, né, desse animal no sistema digestório da pessoa, do hospedeiro, tá? Então, como que eles vão se fixar ali? A Taenia solium, ela tem duas estratégias. Ela tem essas ventosas, né, que elas servem para como uma sucção e ela se prende ali, né, na parede do intestino. E ela tem também uma outra garantia de que ela vai ficar bem presa, que seria, né, essa coroa de espinhos aqui, tá bom? E aqui nas Taenias saginatas, elas não possuem, elas somente possuem as ventosas e não possuem essa coroa de espinhos, tá? Então essa é uma grande diferença que nós observamos entre essas duas tênias, tá? Lembrando que a Taenia solium, ela vai, né, parasitar, como parasita intermediário, vai ser o porco, tá? E a Taenia saginata tem como parasita, como hospedeiro intermediário, o boi e a vaca, tá? Vou colocar aqui boi para escrever menos. Depois, o comprimento dessas tênias, tá? A Taenia solium, ela é um pouco menor do que a Taenia saginata. A Taenia saginata, né, olha só, ela pode chegar até 10 metros de comprimento. E a Taenia solium, ela é menorzinha, né? Então ela chega ali até uns 3, 4 metros de comprimento, tá bom? Mesmo assim é bem grande, né? E aqui o restante, né? Esses estão vendo que o corpo dela é dividido em gominhos aqui, ó, tá? Esses gominhos, elas são chamadas de estróbilos. E os últimos aqui, ó, né, seriam os estróbilos que ficariam grávidos, vamos dizer assim, né, cheio de ovos fecundados, que aí são as proglotes que vão ser eliminadas, né, com os ovos fertilizados, tá bom? Então elas têm os estróbilos aqui no começo e no final os grávidos são os proglotes. Bom, vamos lá sobre o ciclo de vida agora dessa doença. Galerinha, como que começa então essa verminose?
Vamos começar, né, estudando então esses vermes adultos lá no intestino da pessoa, tá? Então os vermes adultos, eles estão localizados no intestino dessa pessoa, sugando todos os nutrientes, né, que o ser humano ele fez a ingestão. Então, ele fez a ingestão da comida, digeriu tudo, e esses nutrientes vão ser passados para o intestino, onde estão essas tênias, que elas vão ficar lá na boa, né, só sugando esses nutrientes, já tudo digerido, e alimentando ela. Aí o que acontece? Lá no intestino, então, né, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, e aí ela começa o processo de reprodução. Ela produz os gametas masculinos, que fecundam os gametas femininos dela, produzindo os ovos, né, que ficam armazenados lá nas últimas proglotes. Quando ela começa, né, a fecundar essas proglotes, então, né, começa a ficar cheio de ovos, ela começa a liberar, né, então ela vai liberando, aqui é o final dela, né, aqui eu estava apontando errado, aqui é a cabecinha dela, aqui é o final. Ela vai liberando, então, essas proglotes grávidas, e essas proglotes contendo os ovos, elas vão se misturar nas fezes da pessoa e ela vai eliminar, tá? Então, essa pessoa, ela vai, faz, né, as necessidades dela, o número 2, e elimina junto com as fezes, ela elimina os ovos, né, dessa tênia. E aí o que acontece? Essa pessoa, lógico, né, ela tem que liberar esses ovos no meio ambiente, né? Se ela eliminar pelo vaso sanitário, der a descarga, sem problema nenhum. O problema está é quando essa pessoa, né, às vezes ela está lá, né, no trabalhador rural, às vezes ela está, né, num campo, foi, né, dar uma passeada, foi dar um rolê e bateu aquela necessidade, né? Chegou a carta ali na caixa postal e tem que fazer a necessidade ali. Aí ela acaba liberando esses ovos, né, da tênia junto com as fezes e ela cai no meio ambiente, lá no gramadinho, né? Passa um porquinho por ali, né? E começa a fuçar a terra. Esse porquinho, ele ingere então esses ovos ali, tá? Não que ele vai comer as fezes, mas ele tá fuçando ali pelo matinho lá, né? E acaba que essas fezes ela se espalha com a chuva, com tudo, e esses ovos, né, vão se espalhando pelo gramado. Esse porquinho ingerindo esses ovos, o que acontece? Esses ovos, eles vão liberar uma larva e essa larvinha, ela vai se estabelecer no tecido muscular desse animal, tá? Ela vai atingir outras regiões também, ela pode atingir o coração, pode atingir o cérebro, tá? Mas, né, o que interessa agora aqui pra gente é que eles vão ficar na musculatura. Essa larvinha, ela forma, né, uma estrutura de um cisto, né? Então, ele é chamado de cisticerco, tá? Esse cisticerco, ele fica como se fosse, né, uma bolinha, né, presente na musculatura. Tanto é que o pessoal chama, né, esse cisticerco de pipoquinha ou canjiquinha, né? É uma dos termos populares que a gente costuma ouvir por aí. E ela fica na musculatura então do animal. Quando esse animal ele é abatido, né, para se comercializar a carne dele, esse cisticerco ele vai junto com a carne do porco, tá? Ou do boi. E a pessoa, né, quando ela consome essa carne, né, desse animal, seja ela do porco ou do boi, se ela não cozinha direito, né, se ela come essa carne crua, mal passada e contendo esse cisticerco, o que acontece? Ele vai entrar no sistema da pessoa, né, no organismo da pessoa, libera essa larva, tá? E essa larva se estabelece no intestino, dando origem ao indivíduo adulto, tá? Aí recomeça o ciclo. Ela se reproduz de maneira sexuada, libera os ovos grávidos, vai para o meio ambiente, contamina o porco ou o boi, tá? E consome a carne mal passada e volta todo o ciclo, tá? Esse é o ciclo de reprodução desses animais. Então eles utilizam um hospedeiro intermediário, que depende da espécie da tênia. Se for a tênia solium é o porco, se for a tênia saginata é o boi. E usam um hospedeiro definitivo, que é a espécie humana, tá bom? Entendidos? Nesse slide aqui, ó, só para mostrar para vocês então, aqui seria o Scolex de uma tênia solium e aqui o Scolex de uma tênia saginata. Percebam, né, que aqui nós temos, né, uma região que seria contendo essa coroa de espinhos, tá?
E nessa região aqui, nós não temos, somente temos as ventosas, tá bom? Acaba sendo que, né, para a eliminação dessas tênias, a tênia saginata ela é eliminada com maior facilidade. E essa, né, a tênia sólio, por ela ter essas coroinhas, esses espinhos, ela é mais difícil de ser eliminada, tá? Mesmo tomando vermífugo, né, pode ser que se uma delas for para sobreviver, mesmo com dose de vermífugos, vai ter maior chance essa daqui, que é a tênia sólio, tá bom? Aqui então mostrando para vocês, né, uma tênia adulta ali no intestino da pessoa, tá? Nessa foto aqui, ó, meio nojentona, mas acho que mais nojento ainda é a unha dessa pessoa, né? Dá uma olhada aqui, ó, na unha da pessoa, tá? Bem mais nojento que essa tênia aqui. Essa aqui é uma tênia, então, que foi liberada, né, pela própria pessoa que durante as fezes. Aí ela separou ela aqui, tá? Bom, e aqui está mostrando para nós um pedaço de uma musculatura, né, de um pedaço de carne, tá, bovino, contendo, né, olha só, essas canjiquinhas ou pipoquinhas, tá? São várias larvinhas aqui, ó, né, que são os cisticercos, então, presentes, né, nessa carne, tá? Isso aqui são os cisticercos que vão abrigar, né, essa cabeça da tênia, vamos dizer assim, que vai contaminar, então, a pessoa desenvolvendo a teníase, tá bom? Mesmo se a pessoa, né, consumir essa carne, mas ela estiver bem cozida, ela mata, né, essa larva, e aí a pessoa não vai desenvolver a teníase, tá? Então, por isso a importância de que se você for comer uma carne mal passada, essas coisas, certifique-se que essa carne ela tem uma procedência boa, que ela passou por uma inspeção sanitária, tá? Que ela foi fiscalizada. Mas se você não sabe de onde você está comprando ou consumindo essa carne, então opte sempre por comer ela bem passada, tá? Bem cozida. Os principais sintomas, então, dessa doença seria o quê? Seria, tá, que eu listei algumas, né, dos sintomas. Na maior parte das pessoas, né, a teníase ela é assintomática, ou seja, não desenvolve sintomas, mas se, né, ela começar a desenvolver sintomas, se não tratada durante bastante tempo ali, né, ela pode desenvolver o quê? Dores abdominais, flatulência, né, que são os gases aí, náuseas, vômitos, e a tênia também pode provocar diarreia, constipação, alteração no apetite, além de um mal-estar geral, indisposição, cansaço fácil e perda de peso, tá? Frequentemente esses sintomas aqui, ó, elas não são exclusivos de tênia, tá? Isso aqui são sintomas característicos de muitas verminoses, né, que parasitam aí o sistema gastrointestinal, tá bom? Bom, gente, essa aí foi a teníase. Agora, vamos falar de cisticercose. A cisticercose, minha gente, ela também é causada por tênia, tá? Mais especificamente tênia sólio. Também é conhecida popularmente como pipoquinha ou canjiquinha. Eu falei, ué, mas você já falou de pipoquinha e canjiquinha na outra doença lá e falou também que era tênia, né? Galerinha, essa aqui é a mesma, né, doença daquele mesmo ciclo que nós vimos anteriormente, só que agora o que acontece? Qual que é a diferença? A diferença é que nós, seres humanos, lá, o homem aqui, ó, vai ser o hospedeiro o quê? Vai ser o hospedeiro intermediário, tá? Como que isso acontece? Como que a gente adquiria a teníase que eu falei para vocês? Nós adquirimos teníase quando nós consumimos o cisticerco, né, que seria a larva. E como que a gente adquire a cisticercose? É quando a gente ingere o quê? Os ovos de tênia, tá? Ou seja, aqui, minha gente, nós estamos fazendo o papel do porquinho no ciclo anterior, né? Então, nós somos o quê? Nós somos o hospedeiro intermediário agora. Aí falou, se a gente é o hospedeiro intermediário, então quem que é o hospedeiro definitivo dessa doença? Bom, espera-se que não tenha hospedeiro definitivo, né? A não ser que tenha alguma coisa aí que coma, né, o homem. E comer no sentido canibal de se falar, né? Comer a carne da pessoa. Por quê? Aí o hospedeiro definitivo, ele vai ter que consumir o cisticerco presente na musculatura dessa pessoa, tá? Então, espera-se que não tenha hospedeiro definitivo quando se tem a cisticercose humana, tá bom? Então, como que a gente adquire a cisticercose? Consumindo os ovos da tênia sólio.
Falei, mas como que a gente vai consumir esses ovos aí, professor? Tá? Esses ovos, lembra que a pessoa, né, ela, contaminada com a tênia, ela fez as suas necessidades ali no meio ambiente, né? E os ovos da tênia se espalharam pelo meio ambiente. Ele falou, mas eu não vou ficar fuçando ali na terra e colocando na boca, né, com as fezes da pessoa. Não, mas essas fezes podem estar muito bem numa área próxima a um lago, né? Ou pode estar ali na terra, né? Onde você vai utilizar essa terra para plantar alguma coisa. Ou seja, pode estar num laguinho que você pegou essa água para irrigar, para regar ali a sua horta, tá? E aí você pode consumir, né, essas verduras aí produzidas na sua horta e sem lavar direito. Né? Você fala, ah, não, aqui é tudo orgânico, produzi tudo aqui no sítio, né? Aí você pega aquela alface ali, dá só aquela chacoalhada para tirar a terra e põe no meio do seu sanduba para comer, tá? Mal sabe você que a pessoa que passou por ali para cuidar da sua horta fez as necessidades ali por perto e liberou junto com as fezes os ovos de tênia. E você pode estar ingerindo esses ovos de tênia que está contaminando então a sua hortinha, né? Então você precisa, antes de consumir qualquer tipo de verdura, frutas ali, lavar muito bem, tá? Para certificar que não vai ter nada contaminando ali essa verdura, tá bom? Então, tanto é que a medida de prevenção é o quê? Lavar frutas e verduras antes de comer e tratar a água antes do uso, tá? Você também pode querer beber um pouquinho da água do laguinho que estava ali, tá? Que pode estar contaminado com os ovos da tênia. Certo, minha gente? Então, essa doença é quando nós somos o hospedeiro intermediário. Então, aqui o ciclo de vida é basicamente aquele ciclo que nós já vimos anteriormente, tá? Só que agora o que acontece? O hospedeiro intermediário aqui, ó, já não é mais o porquinho, tá? Por quê? Porque dos ovos aqui, ó, né, presentes no meio ambiente, nós é que vamos ingerir esses ovos. Então, ingerindo esses ovos, o cisticerco vai se desenvolver em nós, tá? Então, nós somos o hospedeiro que vai abrigar a larvinha, né? Ou seja, hospedeiro intermediário. Eu falei, mas ele vai ficar então na nossa musculatura? Fica, tá? Só que, infelizmente, né, esse cisticerco, ele tem uma afinidade muito grande com o nosso sistema nervoso. E uma das formas mais comuns de cisticercose humana é uma cisticercose chamada de neurocisticercose, quando esses cisticercos eles vão ser alojados na região do nosso cérebro, tá? Então vocês podem ver que todas essas bolinhas aqui, ó, né, que foi feita nesse exame, essas bolinhas que estão aqui, elas são os cisticercos presentes então na região do cérebro da pessoa, tá? Mas ela pode se desenvolver, lógico, em outras regiões, né, contendo, por exemplo, musculaturas, né, pode estar no pulmão, pode estar na própria musculatura, né, estriada esquelética, pode estar no coração, certo? Dependendo de onde esses cisticercos vão se desenvolver em grande quantidade, é que os sintomas eles vão começar a aparecer. Então, quando a gente fala sobre sintomas, depende de onde a maior parte dos cisticercos estão alojados. Se for no cérebro, acontece, né, dores de cabeça, convulsão, confusão mental, né, estado de coma. No coração pode ter palpitações, dificuldade em respirar, porque você atrapalha a circulação de sangue, respiração ruidosa. Os músculos, né, você tem dor local, né, inchaço, inflamações, câimbras, dificuldade de movimento. Na pele, né, você tem inchaço na pele. Nos olhos, você tem dificuldade de enxergar ou perda de visão, tá? Então, tudo depende de onde os cisticercos vão se desenvolver, tá bom? Passando para a próxima doença, uma doença ainda de plateumintos, tá? Chamada de esquistossomose. A esquistossomose, popularmente, ela é conhecida como barriga d'água, tá? Por quê? Porque o quadro clínico assim, característico das pessoas portadoras dessa verminose é um inchaço na região abdominal, né? Então, ó, parece que está inchado, como se a pessoa tivesse bebido litros e litros de água ali, tá? Então, essa doença, popularmente conhecida como barriga d'água. O parasita responsável por essa doença é um parasita plateuminto chamado de Esquistossoma mansoni, tá? Ele utiliza como hospedeiro intermediário o caramujo,
tá? Da espécie do gênero Bionfalaria. É esse caramujinho bem comum que a gente encontra por aí. Às vezes vem até na verdura que a gente está comendo por aí, né? Você vai comprar, né, uma alface lá, né? Comprar esse pé de alface aqui, orgânico, bonitão, tá? E aí vem um caramujinho às vezes ali. É esse caramujinho que vem mesmo, tá? Às vezes aparece na horta da nossa casa. É o caramujinho do gênero Bionfalaria. Ele é o hospedeiro intermediário. E quem é o hospedeiro definitivo? Nós, tá? Homens. Homens, mulheres, né? Espécie humana, no caso. Como que acontece o contágio? As larvas, tá? Do tipo cercárias, elas entram, elas penetram ativamente pela pele. E essas larvas cercárias, elas estão presentes numa lagoa, tá? Então elas estão lá nadando livremente numa lagoa e a pessoa entra nessa lagoa e essas larvas elas vão entrar pela pele dessa pessoa, tá? Essas lagoas são chamadas de lagoas da coceira, tá? Popularmente, né? Até entre aspas aqui. Porque as pessoas elas saem, né? Até com a pele pinicando, porque é onde a larva ela passou por ali, tá? E a prevenção é evitar nadar em rios e lagos que contenham esses caramujos, que são os hospedeiros intermediários dessa doença, tá bom? Vamos ver como que é o ciclo de vida dessa doença aqui. Então, começa de novo, né, com a pessoa contendo no interior dela ali, né, no trato digestório dela, esses adultos de esquistossoma mansoni, tá? Os adultos do esquistossoma, nesse caso aqui, nós temos, né, dois aqui, né, um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, tá? Então tem um dimorfismo sexual. O macho, até vou mostrar na outra imagem lá, o macho ele é maior e ele tem uma abertura aqui dentro, né, que a fêmea ela entra, né, nessa abertura aqui para fazer a reprodução. E aí eles copulam e ela se engravida, tá? Ela começa, depois que ela foi fecundada pelo gameta masculino, ela começa a liberar os ovos, tá? Esses ovos, elas vão ser liberadas nas fezes da pessoa, tá? Então, se misturam de novo ali com as fezes, a pessoa defeca, né, num local ali, num riozinho, perto do riozinho, né, ou no próprio rio mesmo. E aí o que acontece? Esses ovos, eles vão entrar em contato com essa água. Lá na água, eles liberam uma larva chamada de larva miracídio. Então aqui seriam os ovos, né, do esquistossoma na água, tá? Aqui são de 3 espécies diferentes, né? O Mansoni tem esse cabinho para cá aqui, né? Quando em contato com a água, o que acontece? Esse ovo, ele se abre e ele libera essa larva miracídio, tá? Essa larva miracídio, ela é ciliada, ela tem vários ciliozinhos aqui. E ela fica nadando e vai nadando, nadando, nadando nesse lago até encontrar o seu hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro intermediário? O caramujo. Achou o caramujo, ela penetra, né, dentro desse molusco aqui e ela começa a se reproduzir lá dentro, tá? Lá dentro, essas larvas miracídios, elas sofrem uma transformação e elas viram, né? Aqui está mostrando para a gente a reprodução delas, ó. Ela começa a formar esses esporocistos, né, dentro do caramujo, e esse esporocisto ele se abre e ele libera várias outras larvas que são chamadas agora de larvas cercárias, tá? Essa larva aqui, ó. Ela tem uma cauda bifurcada, que seria a cauda dela, né? Ela forma uma bifurcação aqui e a região anterior. E essas larvas, elas têm a capacidade de penetrar na nossa pele, tá? Então, não é a larva miracídio que vai contaminar os seres humanos. A larva miracídio, ela contamina o caramujo. Lá no caramujo, ela se transforma, né, em larvas cercárias, liberam milhares de larvas cercárias na água, que ficam nadando também nessa lagoinha até achar o hospedeiro dela, que é o ser humano. Lá no ser humano, elas entram, tá? Elas penetram pela pele, caem na corrente sanguínea, tá? E elas vão, né, se reproduzir, perdão, elas vão se maturar, tá? Até atingir o estágio adulto lá no intestino da pessoa e começa a voltar ao ciclo, né? Se reproduz de maneira sexuada, libera os ovos e aí volta todo esse ciclo novamente, tá bom?
Então, lembre-se bem, tá? Que nesse ciclo existem dois tipos de larva, a larva miracídio e a larva cercária. A larva miracídio, ela infecta o caramujo. E a larva cercária, tá? Cercária, ó, ela penetra e infecta o ser humano, tá bom? Bom, continuando então. Aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês, né? Mostrando aqui então os dois indivíduos de Schistosoma mansoni. O maior aqui embaixo, ó, é o macho. E esse daqui, ó, que está, tá vendo que ela está entrando no corpo desse macho para fazer a fecundação. O menorzinho é a fêmea, tá? Então ela entra no corpo do macho para fazer a reprodução e libera depois os ovos. Aqui está uma fotinha também de um caramujo do gênero Bionfalaria, certo? Aqui embaixo eu quero mostrar para vocês, ó, a larva cercária, tá? Nessa primeira foto aqui, então esse daqui, ó, seria a larva cercária, tá? E essa daqui, a larva, né? Na verdade ainda não é a larva miracídio, isso aqui é o ovo, né, do Schistosoma mansoni, e a larva está aqui dentro, tá? Ela se rompe e libera a larva miracídio. Essa infecta o caramujo e essa cercária infecta os seres humanos. E aqui está o sintoma clássico, né, a aparência clássica da pessoa que desenvolve essa doença no seu estágio mais, né, severo, que é esse inchaço na região abdominal. Muitas pessoas me perguntam, professor, toda essa barriga grande ali da pessoa é verme que está acumulado lá dentro? Não, gente. Isso aqui é uma inflamação que acontece, né, devido a essa doença. Ela pode afetar o fígado, ela pode afetar pulmão, né, e pode afetar o rim. Então, assim, aqui essa região é uma inflamação que começa a acontecer devido à infecção, né, afetado por esses vermes aqui, tá? Então começa a causar essa protuberância aqui na região abdominal, tá bom? Sintomas então dessa doença seria o quê? Na maior parte dos casos, inicialmente eles são assintomáticos, tá? Mas na fase aguda o paciente pode ter o quê? Febre, dor de cabeça, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia, e nos casos mais graves, emagrecimento, né? E aumento do volume do abdômen, que é conhecido popularmente como barriga d'água, tá? Tudo bem? Aí fala, como que a pessoa emagrece e tem esse barrigão? Emagrecimento no geral, né? Se você olha os braços, as pernas, o rosto, tudo com bastante perda, né, de volume ali. Somente na região abdominal que tem esse inchaço, devido a um inchaço dos órgãos internos, tá bom? Bom, agora para hidatidose, tá? É a última das doenças que nós vamos ver aqui, que são dos plateumintos. A hidatidose, ela é uma forma de tênia também, tá? Então é conhecida como até teníase né, dos pets aí, de cães principalmente, tá? Só que ela é causada por um parasita chamado de Echinococcus granulosus, tá? Em seres humanos pode ser chamada também de equinococose humana, tá? E esse aqui é o Echinococcus, tá? Nós seres humanos, né, quando a gente é afetado por essa doença, é acidentalmente. Então, nós somos um hospedeiro intermediário acidental, tá? Por quê? Porque o certo mesmo, né, seria o quê? Que os hospedeiros, né, dessa doença seriam os cães, tá? Eles seriam infectados e fala assim, mas como que o cão ele vai adquirir então essa doença? Ela tem que comer a carne nossa de seres humanos, né, contendo o cisticerco? Foi não, né, gente? Essa doença aqui, ela é acidental em seres humanos, tá? O normal seria o quê? O normal seria que cães, principalmente, né, cães selvagens, lobos, né, eles comessem, né, uma presa. Então eles atacam uma presa ali, né, até mesmo pode ser qualquer uma presa que eles tiverem ali que está afetado por esses equinococos. Então lá, né, nessa presa deles tem os cisticercos do Echinococcus granulosus, tá? E ele comendo a carne, comendo a víscera, né, eles vão adquirir o cisticerco e vão desenvolver esse Echinococcus granulosus adulto no intestino deles, que seria como uma teníase nossa, só que afetando agora os cães, tá?
E como que a gente entra nessa jogada? A gente entra nessa jogada quando a gente ingere acidentalmente, né, os ovos de equinococos granulosos, certo? Então, como que isso acontece? Os cães também, né? Eles podem defecar ali, né, na hortinha, por ali, né? E você consome as frutas e verduras, né? Ou até mesmo a água de uma lagoa, sem tratamento, né? As frutas e verduras sem lavar e podem conter os ovos de equinococos granulosos, tá? E aí a gente adquire acidentalmente esse parasita, tá bom? Então o ciclo aqui, ó, seria o quê? Seriam os cães, né, comendo, por exemplo, o hospedeiro intermediário, né, que são os caprinos e ovinos aqui, tá? Eles consumindo eles adquiriam os cistos, né, o cisticerco. E eles desenvolvem, então, esse verme adulto, tá? Só que aqui, em seres humanos, é acidental. Durante esse processo, então, né, de formação desses ovos, né, da reprodução do verme adulto no intestino de cães, ele pode liberar esses ovos para o meio ambiente e nós ingerimos esses ovos, ó, acidentalmente, tá? Então ele vem parar em nós e a gente vai desenvolver então né, sendo um hospedeiro intermediário, vai desenvolver essa hidatidose, tá? Certo, minha gente? Aí vocês me perguntam, mas qual que são os sintomas dessa doença? Também, assim como na cisticercose, na hidatidose depende de onde esses cisticercos vão se desenvolver em nós. Se é no fígado, vão causar problemas no fígado, tá? Que é o que? Seria caracterizado pela presença de sintomas de má digestão, tá? Desconforto abdominal e até mesmo inchaço na barriga. No pulmão, né? A pessoa ela tem sintomas de falta de ar, cansaço, tosse, tá? No cérebro, a pessoa pode ter sintomas graves, né? De desmaio, de convulsão, de coma. Nos ossos, né? Que é uma forma rara, mas pode acontecer, tá? Deixando eles mais frágeis, né? Para fraturas ou até mesmo necrosando uma parte do osso, tá bom? Então, tudo depende de como essa hidatidose, né, ela vai aparecer no ser humano, tá bom? Mas lembrando que é raro de acontecer, mas acontece. Agora, passando para o grupo dos nemateumintos, no filo nemateuminto, que são os vermes cilíndricos, tá bom? Bom, vamos acelerar um pouquinho, senão essa aula vai passar de 2 dias aí, né? A lombriga, né, é o nome popular da ascaridíase. Essa doença, talvez é uma das que ocorrem em maior frequência, tá? O parasita chama-se Ascaris lumbricoides, por isso o nome da doença, lumbricoides, lombriga, tá? O hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo é o ser humano, tá? Então, nessa doença aqui, ó, ela acontece exclusivamente já no ser humano, tanto a forma intermediária quanto a forma definitiva. Tanto é que a gente nem considera, né, falando de hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo. A gente fala somente que é uma doença em que o hospedeiro é o ser humano, tá? Porque nós vamos abrigar os vermes tanto na sua fase de larva, juvenil, quanto adulto, tá? Então, essa doença só tem um hospedeiro. O contágio é pela ingestão de ovos de Ascaris. Como que a gente adquire esses ovos de Ascaris? De novo, tá? Presente ali nas frutas, verduras ou na água, né, se consumida sem tratamento e as frutas e verduras sem uma lavagem, uma esterilização, tá bom? Bom, essa doença aqui, esse parasita, ela também apresenta um dimorfismo sexual, né? Lembra que a gente falou isso em nemateumintos? O que? As fêmeas, nesse caso agora, são maiores e os machos são menores. E os machos, eles terminam na parte posterior dele, ó, com essa curvatura aqui, tá? Lembra esse ganchinho aqui no final? Essa aqui é a característica, então, de machos de nemateumintos. E eles apresentam como característica também vários estágios larvais, tá? Estágios larvais que variam desde o ovo, né, a sua forma larval 1, forma larval 2, 3, 4, às vezes tem a forma larval 5, até se chegar na fase adulta, tá? Sendo que na maior parte dos casos, o estágio larval que mais importa para a infecção é o estágio larval 3, tá? É o estágio infeccioso da maioria dessas verminoses. Bom, como que começa isso, tá?
começa aqui, ó, na ingestão então dos ovos, né? Então, tá vendo que tá aqui, ó, L3 é o estágio larval 3, que é o estágio infectante, tá? Então a pessoa ingere esses ovos, contendo então, né, aqui a larva no estágio 3. Essa larva, olha só que curioso que é esse ciclo aqui. Essa larva, ela não vai diretamente no local onde ela vai se desenvolver o verme adulto. Essa larva, ela vai penetrar no corpo da pessoa e ela vai parar, né, no sistema porta-hepático, né, no fígado da pessoa, ou ela vai se alojar em um local ou no pulmão dessa pessoa. E lá ela fica se desenvolvendo até ela chegar num estágio de vida um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais próximo do adulto. E aí, quando ela está no pulmão da pessoa, o que acontece? Ela tem que sair desse pulmão e ela tem que ir parar, né, no intestino e no fígado da pessoa. Mas como que ela vai fazer, né, essa passagem? Falei, nossa, e agora? Né? Ela não é mais pequena o suficiente para passar e entrar na corrente sanguínea para ir por via sanguínea. A única saída que essa larva encontra para chegar no local onde ela quer se fixar é tendo acesso lá por cima. Então ela tem que sair aqui, ó, fazendo esse caminho, saindo pela traqueia. Ela vem até aqui a boca da pessoa. Lá na boca da pessoa, ela vai ter que acessar agora o esôfago, descer pelo esôfago, desce pelo estômago e aí ela tem acesso, né, ao intestino e ao fígado da pessoa, tá? Então, olha só como que ela faz esse percurso. Ela vem para se maturar no pulmão da pessoa e ela tem que fazer essa volta toda aqui por cima para descer de novo, para se desenvolver no verme adulto no local onde ele vai se fixar, tá? Nesse estágio aqui, os vermes começam a subir e é quando a pessoa tem aquele pigarro na boca, que faz... E aí juntou aquele, né, pigarrinho ali na boca e ele não sabe, olha pro lado, olha pro outro, tem gente por perto, tem gente pro outro lá. O que ele faz? Engole. Quando ele engole, ele tá achando que é catarro, mas na verdade é o quê? É uma bolota de verme que ele tá engolindo. E essa bolota de verme vai descer pelo seu estômago, né, esôfago, estômago, e dá acesso então ao intestino dela, onde esses vermes adultos começam a se desenvolver, a se reproduzir, e se reproduzindo, libera os ovos no intestino da pessoa, que vai parar nas fezes, e aí vai ser liberado para o meio externo. De novo, lá no meio externo, ela contamina o solo, a água do laguinho, a plantação, né? E aí esses ovos podem infectar novamente uma outra pessoa, tá bom? Então, esse é o ciclo de vida dessa pessoa. Aqui eu estou colocando em um detalhe um pouco maior para vocês, o percurso que essas larvas fazem, né? Então, ó, elas estão aqui no pulmão da pessoa, tá? Depois que essa pessoa ingeriu, né, a larva, ela para lá no pulmão, elas ficam ali um tempo se desenvolvendo, e quando elas vão ficando adultas, elas têm que seguir o caminho delas pro intestino. O que elas fazem? Sobe aqui pela região da traqueia, tá? Onde a pessoa vai engolir, né, essas larvas, elas acessam agora o esôfago, estômago, tá? E vem parar aqui no fígado da pessoa, vem parar aqui no intestino da pessoa, tá? Se reproduzindo e liberando os ovos, né? Os adultos liberam os ovos nas fezes e aí volta todo o ciclo, tá? Ela consome de novo esses ovos e vai. Belezinha? Então esse é o ciclo da lombriga, né? Também conhecida como ascaridíase. Aqui outras imagens para mostrar para vocês, né? Aqui seria o que? O ovo do Ascaris lumbricoides liberando o primeiro estágio larval. Primeiro não, é o 3, né? O estágio larval 3 aqui, quando ele sai do ovo para contaminar agora a pessoa. Tá? Então aqui já é dentro do seu hospedeiro para fazer essa liberação dessa larva. Aqui, ó, tá mostrando essa foto de baixo, tá mostrando então o intestino, um pedaço do intestino da pessoa que estava obstruído por tanto verme que tinha lá dentro, tá? Chega ao ponto, sim, né, de fazer essa obstrução total da passagem aqui
e ter que ser o caso de cirurgia, de fazer uma cirurgia para abrir e retirar esses vermes aqui da pessoa. Aqui, ó, tá mostrando uma cirurgia retirando então os vermes, né, os ascaris lumbricoides dessa criança, né? Olha a bacia aqui, ó, e o tanto de verme que saiu do intestino dessa criança aqui, tá? Então, no estágio, né, mais avançado dessa doença, realmente há uma obstrução de tanto que é a densidade de vermes existente ali no trato digestório dessa pessoa. E se a quantidade desses vermes pode ser tão grande que esses vermes eles têm que procurar um local de saída, né, de tanto que é a densidade populacional deles ali. E aí eles costumam procurar um local para que eles possam habitar e vão tentando procurar um local melhor, com menos vermes, né, e até que começa a sair, né. Então, às vezes acontece quando, né, a carga de parasitas ali é tão grande que eles começam a sair pelo ânus da pessoa, né? Então a pessoa vai defecar no banheiro e defeca uma pelota, né, de vermes ali, de lombrigas, tá? Ou então, quando é uma situação ruim, né, esses vermes ao invés de ir por baixo, eles começam a ir para cima, tá? E aí já foi registrado casos, como aqui, ó, de ascaris lumbricoides saindo pelo olho da pessoa, tá? Pode acontecer de tossir e sair um verme pela boca, tá? Então, né, já existem casos relatados aí de casos extremos, né? De começar a sair esses vermes por outros orifícios aí, tá bom? Certo, minha gente? Sintomas, então, da ascaridíase. Ela faz o quê? Dor ou desconforto abdominal, tá? Náuseas, vômitos, diarreia, presença de sangue nas fezes, cansaço excessivo e principalmente pode aparecer, dependendo dos casos, de presença de vermes nas fezes, tá? Então a pessoa defeca e quando ela vai ver para dar descarga ali, e tem alguns vermes presentes ali, tá? Mas tudo isso depende da quantidade de vermes presentes, então, na pessoa, no hospedeiro. Continuando, ancilostomose. Tá? Essa doença da ancilostomose é uma doença que ela ficou conhecida popularmente como amarelão, tá? E graças a um livro do Monteiro Lobato, um personagem, né, desse livro chamado de Jeca Tatu. Então a doença também ficou conhecida como doença do Jeca Tatu. Por quê? Porque esse personagem, né, não é que esse personagem, ele sempre se refere assim, não é que esse personagem ele é desse jeito, ele está desse jeito. Por quê? Porque a descrição desse personagem encaixa-se com a descrição dos sintomas de uma pessoa que está infectada por essa doença chamada de ancilostomose, tá? A ancilostomose, ela pode ser causada por dois vermes, o Ancylostoma duodenale e o Necátoro americanus, tá? São dois vermes que apresentam a doença com os mesmos sintomas, tá? A grosso modo, a gente considera como sendo a mesma doença, apesar que existem nomes diferentes quando é para Ancylostoma duodenale e quando é Necátoro americanus. Bom, o hospedeiro intermediário, ele pode ser considerado ausente ou então o homem. Vocês já vão entender o porquê, tá? E o hospedeiro definitivo é o ser humano, tá? Então, definitivo somos nós mesmos. O contágio acontece quando? Quando as larvas, elas penetram pelo pé da pessoa, né? Só que quando a gente fala pela pele do pé da pessoa, parece que assim, então ela só pode entrar quando for pelo pé. Na verdade, não, né? A questão não está no pé da pessoa, a questão está em contato com a pele, tá? Então as larvas, elas entram pela pele. Só que como essas larvas, elas estão presentes no solo contaminado, tá? O mais provável é que o contato da pele com o solo seja por onde? Seja pelo pé, quando a pessoa anda descalço. Mas se a pessoa ela estiver plantando bananeira na terra ali, ela vai entrar pela mão. Se ela estiver manuseando na terra, vai entrar pela mão. Se a pessoa está sem camisa e deita ali na areia, né, ela vai entrar pelas costas, né? Se a pessoa estiver sem calça e sentar no chão, ela vai entrar... Enfim, vocês entenderam, né? A questão não está na pele do pé, e sim com contato em qualquer parte da pele da pessoa, tá bom?
Então, por isso que a gente considera como sendo ausente o hospedeiro intermediário, porque as larvas estão no solo. Mas também não é errado se a gente considerar o hospedeiro intermediário como sendo o homem, porque as larvas elas vão estar no homem ali, tá? É que ali no homem, né, ela vai ter, né, um estágio rápido e rapidamente ela se transforma, né, no verme adulto depois. Bom, tanto é que a medida de prevenção, isso aqui, assim, a gente costuma falar mais para, né, quando cai uma questão para vocês aí falando que a medida profilática de andar descalço é para combater qual doença? Aí você vai lá e marca, né, ancilostomose ou amarelão, tá? Mas lembrando que, né, essa medida profilática de andar descalço, ela vale também para você manusear terra num solo contaminado, para você não deitar sem camisa no solo contaminado, tá? Então, é para evitar o contato da pele com o solo onde possa conter essas larvas, né, de ancilóstoma. Bom, vamos lá. Como que acontece então? Aí já falei para vocês, né, que as larvas, elas estão ali no solo contaminado, tá? E elas penetram pela pele da pessoa. Entrando na pele da pessoa, ela vai ter acesso à corrente sanguínea, e nessa corrente sanguínea, ela vai ter acesso a qualquer órgão interno. Ela tem uma preferência para se instalar no sistema porta-hepático, no fígado da pessoa. Mas ela pode atingir outros órgãos também, tá? Pode atingir intestino, tá? Pode atingir outras regiões. Tanto é que, assim, ela tem uma preferência também pelo intestino da pessoa também, tá? Então, ela vai ficar nessa região abdominal. E o que ela causa? Esses vermes, eles começam a se alimentar, né, da pessoa. Só que, depois eu vou mostrar outra foto para vocês, que mostra como que é, né, o jeitão desse verme. Ao contrário das outras doenças, que até eu falei para vocês, que elas ficam ali, né, pegando os nutrientes da digestão, esses vermes não. Esses vermes, eles são mais agressivos, né? Eles atacam ali a parede, né, do intestino da pessoa, como se fosse mordendo ali, né, e sugando os nutrientes dali, né, da parede do intestino da pessoa. E isso, elas, por essa agressividade maior desses vermes, elas vão causando problemas maiores, né, como por exemplo, uma perda de sangue excessiva. Então, um dos sintomas é que começa a aparecer sangue nas fezes, tá? E essa perda de sangue, ela começa a afetar muito também, né, o aspecto da pessoa. Quando a pessoa começa a ter uma perda de sangue, ficar mais anêmico, ela começa a ficar com problemas, né, em coloração da pele, ficando um tom de pele mais esbranquiçado. Problemas no fígado da pessoa também levam, né, a um surgimento de pele mais amarelada, né, que é a chamada de icterícia, né? Então, todos esses sintomas aí faz com que a pessoa ela comece a ter um clareamento do aspecto da pele, ficando mais pálido e mais tendendo ao amarelado. Por isso que essa doença ficou conhecida como amarelão, tá? Então, é bastante comum quadros de anemia nessa pessoa também, tá? Devido a essa perda de sangue causada por esses animais. Juntamente com cansaço, indisposição, dores abdominais. Já vamos falar sobre o quadro de sintomas ali, tá? E aí, esses vermes, então, né, lá localizado no sistema digestório da pessoa, eles se reproduzem, liberam os ovos, né, que se misturam com as fezes, sai de novo, vai contaminar o meio ambiente, tá, o solo. Só que ali, a pessoa não vai ingerir esses ovos. O que acontece? Esses ovos no solo, eles eclodem, liberam as larvas, e essas larvas, elas ficam presentes naquele solo, um solo úmido, né? E aí esperando o contato com a pele de um hospedeiro para ela poder penetrar e infectar de novo, tá bom? Então, esse é o ciclo de vida do amarelão ou então ancilostomose. Olha aqui, isso que eu quis dizer para vocês, né? Ele tem nessa região oral deles aqui, ó, né, na região anterior, ela consegue perfurar a parede do intestino e começar a sugar os nutrientes que elas precisam, tá? Esse aqui é um ancilóstoma duodenale, parece que ele tem uns dentões aqui mais agressivo, né? Tem cara de... E esse aqui é o Necator americanus, tem uma cara de... né? Esse Necator americanus aqui, né? Parece ser um pouco menos agressivo do que o ancilóstoma duodenale, que parece ter uma cara de mal, né? Mas os dois,
eles causam sintomas semelhantes, tá? Por isso que é a mesma doença, tá bom? Sintomas, então, tá? Anemia e as consequências da anemia, né? Palidez ou cor amarelada da pele, a conjuntiva e mucosas descoladas, tá? Cansaço frequente, desânimo e fraqueza. Tudo isso aqui é o que o Jeca Tatu, né, ele apresenta. Então, quem já leu o livro aí do Monteiro Lobato, né, do Jeca Tatu, sabe que essas são as características desse personagem. Tudo bem? Então, eles ficam aqui, ó, localizados no sistema digestório desses hospedeiros. A outra doença, né, agora a gente passa mais rápido, essas doenças são um pouco menos frequentes, é conhecida como filariose. A filariose, popularmente conhecida como elefantíase. Ela é causada por esse verme, com um nome bem complicadinho, né? A Wuchereria bancrofti. Essa Wuchereria bancrofti, ela tem como hospedeiro intermediário o mosquito, tá, do gênero Culex. E o hospedeiro definitivo somos nós, seres humanos. Como que acontece o contágio? Através da picada do mosquito Culex. Tá? Então o mosquito ele vai lá, pica a pessoa, só que antes de sugar o sangue da pessoa, ela injeta a sua saliva para servir, né, como um anticoagulante para não coagular o sangue, para ele poder absorver esse sangue. Quando ele injeta a saliva, as filárias, né, que são as larvas da Wuchereria bancrofti, elas saem pela saliva e elas entram, né, no corpo da pessoa, do hospedeiro. Tá? Então elas saem aqui do hospedeiro intermediário pela saliva do mosquito e penetram no hospedeiro definitivo, que é o homem. Tá? E aí o que acontece? Esses mosquitos, essas larvas, elas vão percorrer o corpo da pessoa atingindo o sistema linfático. Tá? Já vamos ver qual é a consequência disso tudo lá no ciclo. E a prevenção? Como que a gente previne contra essa doença? Nós prevenimos dessa doença o quê? Combatendo, né, esse mosquito que transmite a doença. Né? Então ele é o hospedeiro intermediário e vetor da doença. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Combatendo esses mosquitos. A gente sabe muito bem como combater esses mosquitos. Né? Estamos cansando de ver aí como fazer com o mosquito da dengue, febre amarela, né, malária. Então, fazer o quê? Combater os locais de reprodução do mosquito, né, com água parada, uso de telas em mosquiteiros, uso de repelentes, tá? Tudo isso, então, evita, né, a reprodução desse mosquito Culex, que é o hospedeiro intermediário e vetor da doença. Por que a doença fica conhecida como elefantíase? Porque a característica, né, o sintoma característico é o inchaço do membro afetado. Tanto que essa doença, ela afeta, na maior parte dos casos, a perna de uma pessoa, tá? E a perna, de tão inchada que ela fica, ela se assemelha a uma perna de um elefante. E ela foi chamada, então, de elefantíase, tá? Então, aqui, ó, essas duas pernas é da mesma pessoa. Aqui a perna que não foi afetada pelas filárias e aqui a perna que foi afetada pela filária. Olha o tamanho que ficou o inchaço dessa perna aqui. Vamos lá então, como que acontece isso? O mosquito vai lá, pica uma pessoa sadia, quando ele injeta a saliva, né, que contém esse anticoagulante, a filária ela vai ter acesso então ao corpo dessa pessoa. As filárias elas vão se distribuir pelo corpo da pessoa e vão se instalar no sistema linfático delas. Lá no sistema linfático, o que acontece? No nosso metabolismo, tá? Na nossa corrente sanguínea, ela é composta por elementos figurados e plasma. E frequentemente ocorre no nosso organismo, né, um acúmulo de plasma. O plasma ele sai, né, do sangue ali e vai ser distribuído pelos tecidos. Quando a gente começa a ficar meio inchado. E aí o que acontece? O sistema linfático ele é responsável por retirar esse plasma, né, dos tecidos e drenar. Só que como agora as filárias elas começam a entrar no sistema linfático, elas entopem esse sistema linfático. E aí o que acontece? Essa linfa já não é mais reabsorvida, né? Então, o plasma sanguíneo, quando ele foi espalhado pelo tecido, vira linfa. E aí ela não consegue mais ser reabsorvida pelo tecido linfático, né? Pelo sistema linfático. E ela vai acumulando linfa. Acumulando linfa, começa a inchar
o membro que foi afetado. Na maior parte dos casos, as pernas, tá? Aí muitas pessoas me perguntam, professor, mas não tem como drenar esse líquido, né? Não tem como botar uma seringa ali e sair puxando? Eu costumo me referir a nesse caso, como por exemplo, você pega uma jarra de água, né? Você coloca uma seringa ali na jarra de água e você consegue ir puxando a água de lá e ir tirando, né? Então, nesse ponto, parece lógico, você, vamos botar uma seringa e ficar puxando essa linfa dali. Só que agora imagina, se você pega essa jarra de água e joga ela, por exemplo, em cima do colchão, né, da sua cama. Essa água, ela vai penetrar no colchão. E não adianta você enfiar agora uma seringa no colchão e ficar puxando que a água não vai sair, tá? Então, o que seria essa linfa? Ela não está disponível na forma ali concentrada numa bolsa de linfa. Ela está distribuída entre as células. E não tem como se fazer essa drenagem desse líquido entre as células, né? Não dá para botar uma seringa e sair puxando. E aí ela começa a acumular e provocar esse inchaço no local afetado, tá certo? Aí o que acontece? O mosquito vai lá, ele pica, né, a perna da pessoa que está, né, contendo essas filárias. Quando ela suga esse sangue, ela suga também as filárias. Aí pronto, um mosquito se contaminou com as filárias da pessoa doente. E aí ela vai voar, vai picar uma outra pessoa sadia e transmitir de novo essas filárias agora para uma outra pessoa, tá? Então assim é o ciclo de vida dessa doença, tá bom? Bom, vamos aqui mostrar o mosquito Culex aqui para vocês, tá? Do gênero Culex. Ele é o responsável então por transmitir essas filárias para o ser humano. Ele ocorre aqui, ó, nesse desenho, dá para mostrar para vocês um inchaço do membro afetado, tá? Então começa a se acumular linfa, né, nessa região, e o sistema linfático estando obstruído pelas filárias, ele não consegue reabsorver essa linfa que está acumulando então no membro. Aqui ela mostra, ó, a evolução do braço de uma pessoa, tá? Essa pessoa aqui, ó, nessa foto, ela estava já apresentando um inchaço, né, o início do inchaço aqui, ó, comparado com o outro braço. Agora, olha só, né, como ela já evoluiu o inchaço dessa foto para essa foto aqui, ó, tá? E ele vai só piorando. E aqui, ó, mostra, né, o mais clássico, o inchaço na perna da pessoa, tá? Olha como está inchado, né, essa perna, em relação à outra que não. Mas ela pode atingir, infelizmente, outras regiões também, né? Como aqui, por exemplo, no seio dessa mulher e no testículo desse homem aqui, tá? Então, ele pode acumular as filárias, atingirem outras regiões e pode, inclusive, ir espalhando e atingindo outras, tá? Tem tratamento para essa doença? Tem tratamento para controle para que essas filárias elas não se reproduzam, né? E não piore a situação. Mas infelizmente ainda não tem uma cura para essa doença, tá? Pode chegar ao caso de ter que fazer amputações, né, dos membros afetados, tá bom? Sintomas então, o mais clássico, chamado de linfedema, né, que é um acúmulo de linfa e um inchaço do membro afetado, tá bom? Então, ó, se afeta a virilha, inchaço da virilha, febre, aumento do tamanho do membro afetado, dores musculares, mal-estar, dor de cabeça e presença de gordura na urina são uns dos sintomas dessa doença aqui, tá? Mas o mais característico é o inchaço do membro afetado. Belezinha? Caminhando agora mais para o final da aula, vamos falar sobre duas doençazinhas que são mais tranquilas aí em relação, né? Que são, não causam tantos males assim para o ser humano, tá? Esse aqui é o bicho geográfico. O bicho geográfico é causado por uma outra espécie de ancilóstoma, o ancilóstoma agora brasiliensis, tá? Esse ancilóstoma, tá? Nós, seres humanos, somos o hospedeiro intermediário. Então, ó, o homem é intermediário. Lá no ancilostomose, né, no amarelão, nós éramos o quê? O hospedeiro definitivo. Aqui não. Nessa doença, tá? Ela seria o amarelão, vamos dizer bem assim, né? O amarelão de cães. Então, ela seria a ancilostomose de cães, tá? Só que nós, seres humanos, acidentalmente,
nós nos infectamos com essa larva do Ancylostoma brasiliense. Então, ao invés, né, dessa larva, chamada de larva migrans, ao invés dela infectar os cães, nós estamos dando bobeira por ali, né, pisando com o pezão descalço no solo contaminado, e essas larvas, elas penetram em nós. Só que essas larvas, elas não têm a capacidade de penetrar e cair na corrente sanguínea e formar em nós, desenvolver em nós a ancilostomose. Ela só faz isso em cães, tá? Então esse Ancylostoma brasiliense só faz isso nos cães. E quando ela entra em nós, essa larva ela fica meio boba ali, ó. Ela não consegue penetrar e cair na corrente sanguínea, então ela fica andando pela nossa pele. E ela vai se alimentando, né, desse tecido conjuntivo da nossa pele. Por onde ela vai andando, ela vai formando um trilho aqui, ó, um percurso. E aí as pessoas viram isso aqui e falam assim, nossa, parece o desenho de um mapa, né? E aí eles começaram a chamar de bicho geográfico. Então, nesse caso aqui, nós somos também o hospedeiro intermediário acidental dessa doença, tá? De nós, ela não vai evoluir para uma outra doença, tá? Porque o cachorro não vai comer a nossa pele ali e arrancar de nós, né, esse verme lá, tá? E sendo que essa doença vai ser desenvolvida, né, somente em cães. Em nós, essa larva fica andando por ali. Ah, mas qual que é o mal disso? Tem como tirar ela? Dá para se fazer microcirurgias para retirar ela. Tem pomadas tópicas, né, que você passa aqui para matar ela. Tem vermífugos que você pode tomar e matar ela, tá? Então é fácil de ser resolvido, tá? O problema não é muito problema para a gente. E a prevenção é fazer o quê? Evitar cães em áreas que nós costumamos frequentar, geralmente descalço, né, sem camisa, como por exemplo areia de praia, tá? Então por isso que a gente evita que cães fiquem andando na praia, tá? Por quê? Porque eles podem defecar ali na areia, essas larvas elas podem ficar ali, né, na areia da praia, a pessoa ela caminha descalço por ali, deita por ali, tá? E elas penetram pela pele, causando, né, esse estrago aqui, tá bom? Então aqui é só para mostrar para vocês, né, que essa doença, ó, ela afetaria os cães. Então o ciclo de vida dela afeta aqui o cão, né, ele defeca, cai no solo, libera a larva, contamina de novo os cães, cães e gatos, né? Só que acidentalmente a gente pode pisar em cima de uma dessa larva migrans aqui e ela entrar em nós, tá? Só que em nós ela não causa a ancilostomose, ela fica só andando pela nossa pele, causando essas, né, tatuagens aí, né, vamos dizer assim. Tudo bem? Sintomas então, coceira na pele, né, por onde ela passa ela causa essa coceira. Ela tem a sensação de movimentando, né, que esse verme está mexendo realmente por debaixo da pele, porque ele está realmente mexendo. Causa uma vermelhidão, tá, um inchaço, né, na pele e esses desenhos aqui. Tudo bem? Mas é fácil de ser resolvido. E, por fim, vamos falar da enterobiose. O que é essa enterobiose? Ela é conhecida como oxiurose, tá? Já ouviram falar dela? Se não, né, garanto para vocês que vocês vão se lembrar dela, porque essa oxiurose, ela é uma doença, talvez é uma doença que ela tenha o maior poder de autoinfecção das pessoas, elas se contaminarem de novo com elas mesmas, né? Ela é causada por esse verme, o Enterobius vermicularis. O hospedeiro intermediário é o ser humano e o hospedeiro definitivo também é o ser humano. Então nós também nem discutimos mais se tem intermediário ou definitivo. O único hospedeiro é o ser humano, tá? E o contágio acontece pela ingestão de ovos do próprio Enterobius vermicularis. O sistema de reprodução é aqueles que vocês já estão acostumados, né? Os vermes adultos estão no intestino da pessoa, eles se reproduzem, liberam os ovos que se misturam com as fezes e vão sair, tá? Só que olha só, como que então ocorre a contaminação? Ingerindo esses ovos presentes nas frutas e verduras ou na água contaminada, tá? Só que olha uma curiosidade, por que esses vermes aqui, eles são altamente com alto poder de contaminação, tá? Por quê? Porque esses ovos desses vermes, eles são extremamente pequenos, tá? E esses vermes, durante a noite, geralmente, né, quando a pessoa está com o metabolismo mais lento, ela deita, fica ali na posição horizontal ali, né? O que acontece?
É nesse momento em que as fêmeas, né, dessas larvas, desses enteróbios, eles vão percorrer o intestino da pessoa, eles vão andar, 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 eles procuram ir, né, lá para o finalzinho, passa pelo cólon ascendente, transverso, descendente, vem aqui para o final, no finalzinho aqui do reto, e na região do ânus, ela bota os ovos dela. Então ela chega aqui na região perianal do ânus da pessoa e bota os ovos ali na portinha, tá? Lá na portinha, no anelzinho lá, ele bota os ovinhos. E lá naquela região, ela vai dando umas mordidas aqui, ó, na região do ânus. Essas mordidinhas na região do ânus vai causando uma coceira desenfreada absurda na pessoa. Geralmente as pessoas elas estão dormindo, né? E elas não têm noção de quando começa a coçar e que elas se coçam. Então, elas metem a mãozona aqui, dá aquela coçada, né? E aí acaba espalhando esses ovos. Esses ovos são tão fininhos que às vezes eles podem passar pela própria roupa, né? E aí eles caem ali pela cama, pelo cobertor, pelo pijama, pela cueca e vão se espalhando, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela pode durante a noite também levar a mão na boca, né? Então ela dá aquela bocejada, põe a mão na boca, esfrega o olho, né? E levando então esses ovos para essas regiões se auto-infectando. Mas também esses ovos podem ficar presentes ali na cama. Aí vem, né, o seu irmão que vai ter que arrumar a cama porque você não arrumou, vem a faxineira, vem a mãe, vem o pai, alguém, né, vai arrumar ali, ou você mesmo vai arrumar a cama, dá aquela balançada nos lençóis, no cobertor, e esses ovos, eles entram, né, em dispersão no ar. Podem contaminar de novo você, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, tá? Tanto é que a gente sempre recomenda, né? Se você vai tomar um vermífugo, a família inteira tem que tomar um vermífugo, tá? Porque é muito comum o contágio, né? Pelos familiares, tá? Então as pessoas que estão na casa acabam contaminando o outro. E esses enteróbios vermiculares, eles têm um alto poder de infecção. Por quê? Porque os ovos são muito pequenos, né? Então são fáceis de ser dispersados por aí. Tudo bem? É uma característica dessa doença aqui. Então, esses vermes eles acabam se reproduzindo. Uma curiosidade também é que a fêmea ela acaba morrendo, né? Depois que ela bota os ovos, ela morre. É fácil, se ela morre, então acabou o problema. Mas as pessoas vira e mexe, elas estão se auto-infectando, né? Com esses enteróbios vermiculares pela auto-infecção com ovos dela mesma, tá bom? Certo, minha gente? Então, ó, aqui só para mostrar para vocês o ciclo de vida, né? Os vermes adultos no intestino da pessoa botam os ovos e esses ovos elas vão ser ingeridos de novo a pessoa e vão voltar todo o ciclo. Ou então contaminam, né? O solo, contamina a fruta, a verdura e vai ser ingerido pela pessoa também. Certinho? Sintomas dessa doença, tá? Pode causar diarreias contendo muco, né? Cólicas abdominais, mas são raros, náuseas, vômitos, prurido anal intenso, tá? É um corrimento, e a inflamação na região anal, que provoca uma coceira doida e desenfreada, tá? Sintoma, então, característico da pessoa levando a mão ali no fiofó e fazendo uma coceirinha. Isso é muito comum em crianças, tá? Crianças, né, principalmente, né, bem criancinhas mesmo, né, que não tem uma noção muito bem de higiene. Elas põem a mãozinha ali na fraldinha, dá uma coçada, leva a mão na boca, tá? Passa a mão no brinquedinho, depois põe o brinquedo na boca, tá? Então, a auto-infecção dessa doença, ela é muito frequente. Como um bônus finalzinho que eu falei para vocês, não coloquei nenhum exemplo de um ectoparasita que seria um verme, né? O único aqui que eu saliento então para vocês é o sanguessuga, tá? O sanguessuga que ele tem um formato, as características de um verme, né? Então, corpo comprido, né? Maior do que a sua largura e a sua altura, e se movimentam através de contração do seu corpo. Só que as sanguessugas, elas são parasitas externos, portanto um ectoparasita, mas elas não são nem plateumintos e nem nematelmintos. Eles são o quê? São anelídeos, tá? Então é pertencente do grupo ali das minhocas, tudo bem? Mas eles não deixam de ser em formato de vermes e são parasitas, ectoparasitas, tá? Eles vivem em ambiente aquático, se alimentam de sangue dos outros animais e são parasitas acidentais de seres humanos, tá? Então quando o ser humano ele entra ali na lagoa, né?
ela tá ali nessa lagoa, acaba se fixando externamente na pele da pessoa e sugando esse sangue dela, tá bom? Então, mas só para salientar de novo, ela não é nem um plateuminto e nem um nemateuminto. Ela é um ectoparasita pertencente ao filo dos anelídeos. Beleza, galera. Eu sei que essa aula foi comprida, porque ela traz para a gente várias doenças, mas eu não podia salientar a importância, né, dessas doenças. Só quero falar para vocês que é muito importante a gente fazer um tratamento anual, tomando vermífugos para eliminar esses vermes, tá? Então é importante que a gente faça isso todo ano, pelo menos uma vez por ano, a família inteira tem que fazer, tá? E salientar também que essas doenças, elas são muito comuns em países que a gente considera como países de terceiro mundo. Por quê? Porque vocês viram que a maior parte delas são doenças em que afetam pessoas que não têm acesso a um saneamento básico, uma rede de esgoto, de água tratada, tá? Higiene pessoal é muito importante. Então, em países pobres ou áreas rurais, onde não se tem, né, essas condições mínimas, acaba tendo maior índice dessas doenças, né, de verminoses. Não quer dizer que nas áreas urbanas ou em países mais desenvolvidos, mais ricos, não tenham esse tipo de problema, tá? Mas é necessário sim a gente ter um cuidado à parte aí com elas aí. Galerinha, espero que tenham entendido essa aula, desculpa pela demora. Forte abraço para todo mundo e espero vocês numa próxima. Até mais.